Olá, meus amados. Hoje, dia 2 de julho de 2022, sábado da 13ª semana do tempo comum. Evangelho segundo Mateus. Naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram: Por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Disse-lhe Jesus: Por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então, sim, eles jejuarão. Ninguém coloca remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo repuxa a roupa e o rasgão fica maior ainda. Também não se coloca vinho novo em odres velhos, senão os odres se arrebentam, o vinho se derrama e os odres se perdem. Mas vinho novo se coloca em odres novos, e assim os dois se conservam. Aqui nós vemos algo que era comum naquele período. Jesus era um mestre e tinha os seus discípulos. Também João Batista era um mestre e tinha seus discípulos. Como Gamaliel era mestre e tinha seus discípulos. Gamaliel era um grande nome, inclusive foi mestre de Paulo apóstolo, quando era ainda Paulo judeu. Paulo pertenceu ao judaísmo. Então, os discípulos de João Batista vão até Jesus e fazem a seguinte pergunta: Por que razão nós, ou seja, os discípulos de João Batista e o próprio João Batista, é claro, e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Os fariseus também, como eu citei, Gamaliel era um fariseu. Gamaliel e os fariseus também tinham seus discípulos. Ou seja, estão dizendo, por que que nós, discípulos de João Batista, e também os fariseus, os discípulos dos fariseus, como também João Batista, todos nós praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Aí a resposta de Jesus parece ser enigmática, mas não é uma resposta muito clara, muito objetiva. Jesus pergunta: Por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? A resposta é não. Olha, se o noivo está com eles, eles estão vivendo ainda as festas das núpcias. Aqui é claro que o noivo é Jesus. Ele está dizendo, olha, se eu estou no meio deles, por que que eles vão fazer jejum? Porque para que serviu o jejum, gente? O jejum ali no período de Jesus era para preparar a vinda do Messias. O Messias já chegou, o Messias está ali. Então Jesus está falando, olha, se o noivo está no meio deles, eles estão em plena festa de núpcias, como é que eles vão jejuar? Não é festa, vamos festejar. Por isso eles não jejuam, mas nós sabemos, Jesus continua, vamos ver o que Jesus diz. Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles, então sim, eles jejuarão. Nós sabemos o que acontece. Jesus é morto, depois sepultado, ressuscita, sobe aos céus, derrama o Espírito Santo sobre os apóstolos. E você vai ler em Atos dos Apóstolos, por isso que tem esse nome, Atos dos Apóstolos, ou seja, o que os apóstolos fizeram após o derramamento do Espírito Santo, ou a subida de Jesus aos céus, a ascensão do Senhor. Então nós vamos ver quantas e quantas vezes os apóstolos jejuaram. Por quê? Porque agora eles preparam a vinda do Senhor, agora do Messias glorioso. Não mais ali na manjedoura, mas que virá naquilo que nós chamamos de parousia, a vinda gloriosa do Senhor. Então eles vão jejuar. Mas enquanto o noivo está ali no meio deles, não. Mas a hora que o noivo for tirado, aí eles vão jejuar. Você consegue compreender? Porque os discípulos de João Batista e os fariseus não tinham reconhecido em Jesus o Messias, embora João tivesse. João é aquele que fala, João Batista é aquele que diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas esses homens cobram. Aqui está o grande problema, gente. Tudo bem, vocês fazem jejum, que bom, façam. Mas eu acho que aqui é muito mais do que uma crítica, talvez fosse até uma curiosidade. Por que que nós temos que fazer jejum e vocês não? A resposta de Jesus é simples. Porque eu sou o Messias, eu estou no meio dos meus discípulos, ali com meus discípulos, então estamos em festa. Depois eu vou ser tirado e aí eles vão jejuar. E outra coisa que Jesus faz aqui, que também Jesus
fala algo que a gente parece que não compreende, mas você vai entender o que o Senhor está querendo dizer. Ele diz assim: ninguém coloca remendo de pano novo em roupa velha. É claro que não. Mas se você tem uma roupa velha, você não vai pôr você não vai pegar um remendo novinho e vai pôr numa roupa velha que provavelmente você vai jogar fora, que não serve mais. Por quê? Jesus explica. Porque o remendo repuxa a roupa e o rasgão fica maior ainda. Também aí ele vai falar: não se coloca vinho novo em odres velhos, senão os odres se arrebentam, e o vinho se derrama e os odres se perdem. Mas vinho novo se coloca em odres novos e assim os dois se conservam. O que Jesus está falando com isso? Novo, velho, remendo novo, né? Pano novo em roupa velha, remendo de pano novo, né? Em roupa velha, odres novos para vinho novo. O que é tudo? Gente, resumindo, o Senhor está falando que esses daqui, esses homens, esses discípulos de João Batista, dos fariseus, todos eram formados segundo o pensamento do Antigo Testamento. Eles tinham um pensamento de um Messias político, de um Messias, eu já expliquei isso inúmeras vezes, mas a gente tem que retomar esse assunto. Um Messias que iria mandar embora Roma e deixar Israel livre, porque Roma oprimia, cobrava impostos, duros impostos, tinha, né, subjugado Israel. Então Israel era prisioneiro de Roma. Então eles queriam que o Messias político vai mandar o Império Romano embora e vai deixar Israel livre. Esse era o pensamento, esse era o vinho velho, essa era a roupa velha. E o que é o vinho novo, o odre, desculpe, o remendo de pano novo? É o que o Senhor está ensinando, o ensinamento novo, o cristianismo, o Novo Testamento, o amor ao próximo, o amor a Deus, Deus que é Pai, não é simplesmente um patrão, como muitas vezes se pensava. Então, tudo aquilo que Jesus está trazendo de novo, inclusive o não jejuar enquanto ele está ali. Então, é isso que Jesus está querendo dizer para eles. É preciso ter um coração novo para receber o novo de Deus, o evangelho que Jesus está anunciando. Então, esses homens que estavam ali eram os odres velhos, aqueles que não queriam saber do vinho novo, ou seja, da nova doutrina que Jesus estava trazendo. Não, eles queriam saber daquilo que era antigo. Então ele falou: não adianta você colocar um vinho novo num odre velho. Porque o que vai acontecer? O odre não vai aguentar, não vai aguentar a doutrina, não vai entender, porque ele tá tão, o pensamento dele está tão fechado naquilo que ele viveu a vida inteira, que se não for pela ação do Espírito Santo e se abrir para se transformar num odre novo, para receber o vinho novo, ou seja, nova doutrina, que é o cristianismo, eles não vão aguentar. É isso que Jesus estava dizendo. Então, o Senhor convida a cada um deles, no fundo o Senhor está dizendo isso, que é preciso ter um coração dócil, um coração aberto para receber a palavra de Deus, a tal forma que ela nos transforme, que nós sejamos odres novos para receber o vinho novo, que é a palavra de Deus. Senhor, e nós de forma especial queremos pedir essa graça de sermos odres novos, que o nosso coração, Senhor, possa realmente se abrir pela ação poderosa do Espírito Santo de Deus. Que o Espírito Santo toque no mais profundo do nosso coração, para que nós nos abramos de tal forma que a Tua palavra, Senhor, possa nos formar, que a Tua palavra, Senhor, possa alimentar a nossa história, a nossa vida, a nossa alma, que nós sejamos realmente transformados por este vinho novo, porque à medida que o odre vai recebendo este vinho novo, ele vai se enchendo e vai se enchendo cada vez mais. Que nós sejamos esses odres novos para recebermos o vinho novo da Tua palavra. E mãe querida, neste sábado, dia dedicado à Senhora na Igreja Católica, pedimos mais uma vez a Tua intercessão. Suplica por nós, suplica pela paz mundial, suplica também pelo fim desta pandemia.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E que desça sobre você, meu irmão e minha irmã, pela intercessão da Virgem Santíssima, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém.